Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre tecnologia e mais especificamente sobre tecnologia de discos rígidos, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre os discos rígidos CMR, né, os discos rígidos convencionais que tem o sistema de gravação convencional, dos discos rígidos SMR, que são chamados de stringlet, né? Que são que usam sistemas de gravação stringlet, né? Vamos para a vinheta. Pessoal, eh, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para vocês já deixarem o like no vídeo, tá bom? E quem não está seguindo o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá bom? Pessoal, É, eu estou fazendo esse vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais da tecnologia embarcada nos HDs que a gente está tão acostumado, né, a comprar, e a gente está tão acostumado a ver esses HDs, e a gente às vezes não entende como é que eles gravam os dados dentro deles, e como que a tecnologia evoluiu tanto para que eles possam gravar tantos dados dentro de um HD, né? Até alguns anos atrás, os HDs maiores que a gente encontrava eram HDs de 4 terabytes, né? A tecnologia evoluiu bastante para chegar até 4 terabytes, né? E né, de uma época para outra surgiram os HDs, duplicaram de espaço, né? De 4 terabytes passaram praticamente para 8 terabytes numa velocidade muito rápida, e de 8 já passaram para 10, para 12, já saíram os de 14, depois saíram os de 16, de 18 e há pouco tempo atrás já saíram os de 20 terabytes. Né? Então, muito rapidamente, né, eu estou contando esse retrospecto para vocês, para mostrar que muito rapidamente os HDs evoluíram é, de uma maneira muito rápida. Né? E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as tecnologias, né, ou a tecnologia, na verdade, que proporcionou isso. Tá? Na verdade, existem outras tecnologias, na verdade, uma outra tecnologia que eu vou mencionar num outro vídeo, tá? Que é uma tecnologia que ainda não está sendo usada nos HDs, mas já está sendo estudada para os próximos HDs, para os HDs que vão vir no futuro. Tá? Mas, por enquanto, tá? Essa tecnologia que eu vou mostrar para vocês agora já é uma tecnologia que já está sendo usada, tá? Então vamos lá. Bom, basicamente, ele está dizendo aqui, essa notícia, pessoal, todos esses links que eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem acompanhar, tá? Vocês vão poder ficar à vontade. Então, ele está basicamente dizendo que hoje é possível encontrar discos de até 20 terabytes, etc. Tá? Isso daí é como eu estou falando para vocês, né? E aqui ele vai fazer um retrospecto das tecnologias, né? Então, lá atrás, lá nos primórdios dos discos rígidos, a tecnologia utilizada era o LMR, né? Então não era nem o CMR, que eu mencionei, que está no assunto desse vídeo, e nem o SMR, nem o CMR, nem o SMR, né? Era o LMR, tá? E o LMR, a sigla consiste em Longitudinal Magnetic Recording, né? Que é a técnica de gravação longitudinal. Tá? Basicamente, ele grava os dados longitudinalmente, tá? Que ocupam muito mais espaço. Né? Por consequência, ele consegue gravar menos dados naquele disco rígido. Tá? Então, da mesma maneira que ele grava todos os dados, né? Ele vai gravar um bit de dado, né? Ou um 0 ou um 1, né? Naquele bit, naquela célula do disco, né? E a cabeça de leitura do disco vai ler aquele 0 ou aquele 1, tá? Então, a leitura LMR, né, ele diz que eles são alinhadas longitudinalmente, isso que eu já falei para vocês, tá? HDs antigos não têm grande capacidade, isso tudo que eu já falei para vocês. Já no PMR, né, que é o perpendicular, que basicamente, pessoal, o PMR e o CMR é basicamente a mesma coisa, tá? Só que o CMR ele utiliza uma tecnologia um pouco mais moderna, né? Onde a cabeça de leitura é um pouco menor. Mas vou mostrar isso para vocês. PMR significa Perpendicular Magnetic Recording, tá?
E a lógica é a seguinte: em vez de gravar longitudinalmente, ele grava perpendicularmente, né? Então, é como se as células estivessem de pé em vez de lado, em vez de deitadas, né? E aqui ele mostra, né, um desenhozinho mostrando longitudinalmente, né, como é que elas ficam gravadas e perpendicularmente, tá? E aqui, pessoal, tem um detalhe muito importante, tá? Longitudinalmente, eles tinham um problema sério, tá? Onde uma célula interferia na outra, tá? Quando você tem aqui um zero e aqui você tem um 1, você pode ter uma célula interferindo na outra, tá? Quando você tem nas duas o mesmo valor, não acontecia isso, porque as duas células elas acompanhavam mesmo a mesma a magnetização para o mesmo lado, tá? Mas como se as duas tiverem magnetizações opostas, elas podem uma interferir na outra, o que causa uma certa dificuldade na cabeça de leitura para que ela faça essa leitura, tá? Com o tempo isso foi se ajustando, né? As cabeças de leitura foram se modernizando e isso foi melhorando também, tá? Mas é, isso era um problema que eles tinham que resolver na época, né? E isso atrapalhava um pouquinho o sistema de leitura, tá? Já no sistema perpendicular, isso não acontecia, né? Porque as orientações das magnetizações, elas não atrapalhavam uma às outras, né? E um outro detalhe é que a espessura dos discos também era um pouco mais espessa, né? O que facilitava a magnetização, ficava mais forte e facilitava a leitura das cabeças de leitura também, tá? Então, a gravação perpendicular, quando ela chegou facilitando muitas coisas, né? No caso da gravação do CMR, a gravação CMR é basicamente a mesma coisa da gravação perpendicular, só que com um pouquinho mais de modernidade, né? As cabeças de leitura ficaram um pouco mais fininhas, tá? E eles conseguiram encaixar mais trilhas em um espaço menor de disco, né? Então eles conseguiam apertar mais as trilhas naquele disco, tá? Então, basicamente, eles conseguiam colocar mais dados no mesmo disco. Basicamente é isso, tá? Então, ele aqui até diz que o CMR fica aqui um pouco mais fica confuso, né? O CMR com o PMR. Fica mesmo, porque basicamente a tecnologia é a mesma, né? Só muda mesmo a questão do avanço tecnológico, onde eles conseguiram, com o avanço da cabeça de leitura um pouco menor, né, mais fina, e as trilhas de dados um pouco menores também, eles conseguem diminuir o tamanho das trilhas e encaixar mais dados naquelas mesmas trilhas, tá? É, então, aqui, como eu já falei para vocês, tá? E agora a gente vai para o SMR, tá? Basicamente, o SMR, pessoal, é a tecnologia mais moderna que existe hoje em dia, tá? E o SMR significa basicamente shingled. Shingled é basicamente ele sobrescreveu um pouquinho da próxima trilha em cima da trilha que acabou de ser gravada, tá? Como ele mostra aqui nessa comparação, né? Aqui ele mostra a gravação convencional, que aqui ele está dando um espaço muito grande, tá? Entre uma trilha e a outra. Não tem esse espaço todo, tá? É um espacinho pequeno, tá? Essa trilha também não é tão grande assim, tá? A trilha é menorzinha, tá? E esse espaço entre as trilhas também é menorzinho, tá? Mas aqui ele dá essa meio que uma encavaladinha, né? Entre uma trilha e a outra, tá? Então, basicamente, é isso que acontece aqui, tá? Ele meio que sobrescreve um pouquinho, principalmente aquela beiradinha da trilha, né? Em cima da outra trilha, para que ele possa fazer caber mais dados ainda, né? No disco, no disco que está sendo gravado.
E é essa técnica que é utilizada, pessoal, para eles conseguirem gravar tantos dados no mesmo disco, né? Pensem assim, um disco de 8 teras, né, eles conseguem gravar normalmente num disco CMR, mas um disco de 20 teras é difícil gravar num disco CMR, eles precisam de uma técnica mais moderna, né? E é aí que vem uma técnica de um disco SMR, tá? Então, quando vocês verem discos de 20 teras, discos de 16 teras, discos com muitos terabytes, vocês podem ter certeza que esses discos utilizam técnicas de gravação SMR, tá? Então, ele aqui explica, né, que ele sobrepõe um pouquinho das trilhas, mas não existe o risco da cabeça de gravação sobrescrevê-las, né? Isso é parcialmente, né? Isso acontece só parcialmente, né? E a trilha não fica inutilizável, né? A trilha é apenas uma parte destinada à gravação, né? Existe a área que sobra, etc. Papapá. Basicamente, pessoal, é tentando aproveitar o máximo que ele pode aproveitar para que ele consiga gravar o máximo de dados possíveis naquele espaço, tá bom? Aqui ele diz que podem haver problemas quanto aos dados existentes, precisam ser modificados, né? Isso é verdade, porque quando ele precisa modificar alguns dados, eles podem precisar regravar alguns dados, né? Que estavam gravados numa outra área, né? Então, olha aqui, ó, o que ele explica. Por isso, quando esse tipo de operação, né? Porém, quando é preciso pode haver problemas quando dados existentes precisam ser modificados. Por isso, quando esse tipo de operação é necessária, os dados são gravados numa área vazia. A área original permanecerá com os dados antigos apenas por um tempo. Quando o HD ficar ocioso, um modo de organização, tipo um trim do SSD, tá? Um modo de organização apagará as informações dessa área e disponibilizará para uso futuro. Então, pessoal, basicamente, ele é um disco que dá mais trabalho internamente para aquele disco, tá? Aquele HD, ele precisa trabalhar mais internamente, né? Ele precisa, toda vez que ele precisa regravar algum dado que fica no meio de um monte de dados gravados, ele precisa ir lá, ele grava aqueles dados sempre numa outra área vazia, tá? Para depois ele ir lá e gravar aquela área toda ali, reorganizando aquela bagunça toda. Por quê? Porque toda vez que ele vai gravar algum dado ali no meio, ele vai fazer uma bagunça, né? Então ele precisa, quando ele regravar aquela área ali no meio, ele precisa regravar aquela área toda, basicamente, para que não dê bagunça. Basicamente é isso, tá? Pessoal, uma outra coisa que eu separei aqui para vocês é isso aqui, ó. Quando que faz sentido o SMR e quando que faz sentido o CMR, tá? Então, olha só, o SMR é uma... Deixa eu traduzir isso para vocês, para facilitar para vocês também. Ó, os discos rígidos SMR são uma boa escolha para serem usados principalmente como armazenamento puro de dados, ou quando o disco rígido, um disco rígido grande, for utilizado para um PC onde os dados são armazenados, né? Eles oferecem mais capacidade, etc. e tal, como eu falei para vocês, né? E são mais eficientes em termos de energia, tá? Então, por exemplo, para armazenar plots é uma excelente opção, porque você só vai armazenar eles ali, você não vai precisar ficar apagando e regravando, nada disso, né? Você só joga eles ali e eles estão armazenados, ponto final. O que torna ideais para tarefas de arquivamento. Exatamente isso que eu estou falando para vocês. Tá? Basicamente, os discos rígidos SMR não são particularmente adequados para se o disco rígido deve estar constantemente e permanentemente fazendo operações de gravação, pois isso pode levar a um estouro de cache. Tá? Geralmente, pessoal, esses discos têm um cache enorme, tá? 256 megas, 512 megas, tá? Isso é natural, porque toda vez que você tem que jogar dados neles, você joga muitos dados neles,
eles precisam armazenar isso daí, geralmente ou em cache, ou ele joga nessa outra área que ele teria disponível, para que depois ele vá lá e organize esses dados internamente. Tá? Então, por isso que eles geralmente têm muita cache. Nesse caso, um disco rígido com um método de gravação CMR deve ser definitivamente utilizado. Pessoal, basicamente é o seguinte: se vocês têm um NAS que vocês estão o tempo todo gravando dados, lendo dados, gravando dados, lendo dados, esse disco tem que ser um CMR. Agora, se vocês têm um disco que vocês gravam dados lá dentro e depois vocês só precisam ficar lendo os dados, esse disco definitivamente pode ser um disco SMR. Tá? Então, para o nosso caso, né, para o caso que a gente vem utilizando ultimamente, né, o caso de gravação de plots, esses discos SMR são uma excelente opção, tá bom? Os discos CMR são uma boa escolha quando os dados são armazenados em altas taxas de transferência ou em grandes quantidades de dados. Isso inclui um grande número de atividades de streaming de música, blá, 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 e uso para servidores de NAS, como eu falei para vocês, tá bom? Pessoal, outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Os discos, por exemplo, vou mostrar dois fornecedores, Seagate e Western Digital, né, que eles têm alguns discos e eles mostram quais discos que eles têm de quais tipos. Então, por exemplo, no caso da Seagate, eles têm Iron Wolf Pro. Né? No caso, por exemplo, dos Iron Wolf e dos Iron Wolf Pro, todos eles são CMR, porque são discos para NAS. Tá? No caso dos Barracuda, só os de 1 terabyte são CMR, todos os outros são SMR. Tá? Então, é natural que isso aconteça. Já no caso dos Barracuda Pro, todos eles são CMR. Tá? Então, também é natural que isso aconteça. No caso dos FireCuda, pessoal, que são discos mais para servidores, etc., todos eles são CMR. No caso dos Archive, né, para arquivar mesmo, né, todos eles são SMR, tá? São de 8 terabytes, etc. No caso dos Skyhawk, Lite e Mini, todos eles são SMR. Tá? Skyhawk, Lite ou Mini são SMR. Tá? No caso dos Skyhawk comuns, todos eles são CMR. No caso dos Skyhawk AI, inteligência artificial, todos eles são CMR também. Tá? Os de 2,5 polegadas, tá? Todos eles são SMR. Tá? Não importa quais são, todos são SMR. Tá? Então, só para vocês saberem essas informações aqui. Tá? Todos esses links, pessoal, vou deixar na descrição do vídeo. Tá? E no caso do Western Digital, tá? Essas informações eram um pouco obscuras, tá? Até outro dia. Isso aqui é novidade, eles estão revelando agora porque deu uma espécie deu um probleminha aí com um disquinho de NAS da Western Digital que eles mandaram como SMR. Eu vou mostrar para vocês qual que foi. Esse aqui, ó, o Western Digital Red de 6 terabytes que eles mandaram como SMR. Isso deu um bafafá danado, porque um disco de NAS SMR não tinha como dar certo, né? Mas vamos lá. WD Red, né? Se for de 1 terabyte ou abaixo, todos são CMR. De 2 terabytes a 6 terabytes, eles são SMR. Olha que loucura. De 8 terabytes acima, não, acima, exatamente, são CMR. E os de 2,5 terabytes, desculpa, de 12,5 polegadas, eles são, eles não têm, né, de 500, só tem de 1 tera e são CMR. Os WD Red Pro, todos eles são CMR, pelo menos. Os WD Blue, só o de 1 terabyte, abaixo de 1 terabyte, CMR. De 2 a 6 terabytes, eles podem ser tanto SMR quanto CMR. Aqui, esses de abaixo de 2,5 polegadas são CMR, e acima aqui são SMR.
Os WD Black, todos são CMR, exceto os de 2,5 polegadas e 1 TB, que são SMR. E os WD Purple, todos são CMR, tá? Pelo menos isso, porque os WD Purple precisam ser gravados naquele esquema de gravação o tempo todo, né? Então não dá para ser SMR, né? Como a gente acabou de ver, quando ele precisa ser o tempo todo gravado, o SMR não dá para ser, tá? Pessoal, eu vou deixar para vocês todos esses links aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês podem ficar à vontade de dar uma olhadinha, tá? E a gente... E eu vou... Fiquem aguardando o próximo vídeo, que esse vídeo vai ser legal também, sobre as novas tecnologias que estão vindo nos próximos HDs, que prometem HDs que cheguem a 50 terabytes, tá bom? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente, tá bom? Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau!